Olá, eu me chamo Evandro Borges, estou na coordenação aqui da bancada do podcast do portal do Potiguar Notícias, Parnamirim, 13 de setembro de 2022. E já conosco, nesse podcast, está a doutora Rossana Dali de Oliveira Fonseca, advogada, natural de Angicos, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte de 2013 a 2017, foi vice-presidente da OAB da seção do Rio Grande do Norte de 2019 a 2021. Doutora Rossana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aberto a sua agenda e estar aqui conosco no podcast do Potiguar de Notícias e associada às nossas, inclusive, rádios parceiras em todo o estado do Rio Grande do Norte. Evandro, eu é que agradeço o gentil convite, é uma honra imensa estar aqui com você no seu podcast, aliás, um nome muito bonito e criativo, inclusive, e eu quero, inclusive, cumprimentar a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Bom dia a todos e a todas. Ok, doutora Rossana Fonseca. Vamos ao bloco do Potiguar Notícias da manhã. Os principais destaques no mundo e no Brasil, no Rio Grande do Norte, direto do nosso portal potiguarnoticias.com.br. Siga também o nosso Instagram, @potiguarnoticias. Mais de 10 mil denúncias de propaganda irregular são recebidas pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral recebeu já mais de 10,2 mil denúncias de propaganda irregular nas eleições deste ano. Pernambuco é a unidade da federação com maior número de ocorrências, com 1.399 casos. Na sequência estão São Paulo, com 1.227 registros, e Minas Gerais, com 1.111 situações relatadas por meio do aplicativo Pardal, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para receber denúncia. E quem está conosco, a PNTV Web, a TV digital do portal Potiguar Notícia, a Cena TV, Web TV de Macaíba, a 105 FM, a 105 FM de Ceará-Mirim, a FM Liberdade 87.9 de Felipe Guerra, a Macaíba FM na 87.9 FM. E aí vamos começar a conversar com a doutora Rossana Fonseca. Rossana, a OAB surgiu em 1930, na Revolução que foi capitaneada por Getúlio Vargas, que encerrou a Primeira República do país e trouxe novos ares de desenvolvimento, de nova estrutura. E a OAB surgiu ali com a força da liberdade. O que é que você, que foi vice-presidente da OAB, o que é que você associa à liberdade, ao pluralismo, à cidadania, ao exercício profissional, às prerrogativas do advogado? Como você situaria esta situação da fundação da OAB? Evandro, a sua pergunta já trouxe inúmeros valores que compõem a instituição OAB. Se nós imaginarmos que a OAB é uma instituição que nasceu não só para proteger, mas também, obviamente, que para fiscalizar a profissão, e ao longo do tempo ela foi assumindo um papel social importante, é porque o advogado, quando fala por alguém, na defesa de alguém que naquele momento, por vezes, não tem voz, o advogado está ali fazendo um exercício de liberdade. E esse exercício de liberdade, ele, obviamente, que só pode ser
exercido, e aí usando a redundância da palavra, só pode ser exercido num país e num ambiente livre. Porque, por óbvio, nos países totalitários, nas comunidades totalitárias, o advogado ele tem uma dificuldade muito grande de exercer o seu direito de requerer, de exigir, não é, da justiça por alguém que naquele momento não faça. Principalmente nas liberdades individuais. Principalmente nas liberdades individuais. Então, a OAB, nessa perspectiva, ela tem um papel importantíssimo numa sociedade, num país democrático como é o Brasil, não é? Então, a OAB ela tem uma função social importantíssima, que é a função da manutenção da liberdade. Muito bem, doutora Rossana Fonseca. Sabe quem também está conosco? A FM Flores 87.9 de Jaçanã, a FM Executivo 87.9 de Nísia Floresta, a FM São Gonçalo 87.9, FM de São Gonçalo do Amarante, a Zona Norte FM 87.9, FM da Zona Norte, Liberdade FM 87.9 de Cerro Corá. Bom dia a todos. Pois então, doutora Rossana Fonseca, ora, vamos aí colocar, na sua condição de mulher, a presença da mulher na advocacia brasileira. Inclusive, há uma possibilidade da mudança do nome da ordem dos advogados para Ordem da Advocacia Brasileira. Como é que é isso? Eu acho que hoje nós não temos uma ordem de advogados. Hoje nós temos uma ordem de advogados e advogadas. Portanto, o mais justo é que, de fato, seja a ordem da advocacia brasileira. Aliás, Evandro, hoje, a quantidade de mulheres advogadas supera a quantidade de homens advogados. Já são mais de 50% de mulheres, são em torno de 51%, 52% de mulheres advogadas em todo o país. Então, você imagine que a mulher, ela hoje tem um papel importantíssimo na OAB e na advocacia. Muito embora a OAB ainda não tenha, apesar da paridade, a OAB não conseguiu ainda fazer com que a mulher possa e pudesse exercer papéis de liderança efetivamente. Você veja que a OAB é uma instituição de 90 anos e nunca teve uma mulher presidindo a OAB nacional. Em 90 anos, nós nunca tivemos uma presidente nacional. Certo. E poucos, e desculpe lhe interromper, poucos são os estados que já tiveram mulheres presidindo a instituição. O Distrito Federal teve uma potiguar. O Distrito Federal, para nosso orgulho, teve uma potiguar eleita. O estado do Amazonas teve uma presidente, uma amiga minha muito querida, Grace Benayon, mas ela não foi eleita presidente, ela foi eleita vice-presidente e, em decorrência do afastamento do presidente, ela assumiu. Então, nós não tínhamos, até então, acho que tínhamos apenas uma ou duas mulheres que tinham exercido a presidência da instituição por algum momento e, recentemente, nesse mandato agora, nós temos, acho que 5 mulheres presidindo em 5 estados, o que já é um avanço muito grande. Certo, mas você, na sua fala, doutora Rossana Fonseca, você falou em paridade. Uhum. Vamos colocar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, o que seja essa paridade. Obrigada, Evandro, pela lembrança. Na verdade, a paridade a que eu me refiro é a paridade de gênero na OAB, porque até a gestão passada, a quantidade de mulheres na OAB era muito ínfima ainda, pelo menos exercendo cargos. Por exemplo, eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei no Conselho Federal, a primeira vez, na primeira reunião, que olhei assim de costas ali a reunião do Conselho Federal, eu estava assim, entrei, você entra quando você entra, você está de frente lá para o púlpito e as pessoas que estão assistindo ali, participando da reunião, os conselheiros estão de costa para a porta. Então você olha, você vê aquele monte de terno escuro, preto, sabe? E eventualmente ali... Um amarelinho não, nem marrom, mais suave? Não, só terno. Então você vê aquele monte de terno e entre um e outro ali, muito raramente você vê uma roupinha colorida de uma mulher, não é?
Então, eram quase que 180 conselheiros, 167 conselheiros e apenas 15 mulheres integrando o Conselho Federal. Então, na gestão passada do Conselho Federal, foi votada a questão da paridade de gênero e hoje há a obrigatoriedade na eleição ser metade de homens e metade de mulheres. Mas é interessante dizer uma coisa, viu, Evandro? Eu costumo dizer que essa paridade ela foi um parto, né? Como é para as mulheres. Ela foi um parto dolorosíssimo, que o bebê quase que saiu a uma trajetória difícil. Como fazendo como é que a gente diz assim, um paralelo com a história das mulheres. Então, foi um parto dificílimo e o bebê, a paridade de gênero, saiu quase que a fórceps, para você ter ideia, né? Inclusive, aqui, a nossa seccional, ao votar, votou no momento pela paridade de gênero, mas condicionou a paridade de gênero a um plebiscito depois a ser feito pela advocacia. Aí, quer dizer, você vota pela paridade, mas diz, não, eu voto, mas não voto. Eu voto, mas a advocacia vai ter que dizer se deve ou não. Não era um plebiscito, era um referendo, na verdade. Era um referendo. Foi uma votação feita por todos os presidentes, e o presidente aqui na época, o presidente Aldo Medeiros, na ocasião, ele votou em favor da paridade, mas disse, olha, eu condiciono isso à realização de um plebiscito. Felizmente, o presidente da época, Felipe Santa Cruz, ele, no momento, foi meio que o voto de Minerva ali, e aí ele disse, não, eu voto pela paridade. E os presidentes que haviam votado condicionando a paridade ainda a uma segunda votação, na verdade, uma estratégia para que a paridade não entrasse em vigor imediatamente, então eles recuaram e acabaram por concordar com a história da paridade. Mas foi difícil. A inclusão social, a cidadania, a expressão da cidadania da mulher no Brasil tem todo o processo, né? Nós falamos da criação da OAB na década de 30, mas o voto da mulher, né, o direito ao voto foi também, né, na década de 30, o movimento das sufragistas, né, e felizmente o Rio Grande do Norte tem muitos ícones dessa ascensão, desse empoderamento, né, da mulher, desde Nízia Floresta, Alta de Souza, né. É engraçado que coincidentemente, o meu filho de 15 anos estava indo para a escola e ele tinha uma redação a fazer. E poderiam cair 2 temas. Um era sobre adoção e o outro era sobre inclusão e desigualdade social. E eu ia no carro conversando com ele sobre as diferenças que existem, né? E dentre elas, em relação à mulher. A mulher preta, a pessoa com deficiência, e fui conversando com ele e falando para ele do orgulho que nós, mulheres, temos de ter nascido aqui num estado em que, felizmente, apesar de todo o machismo ainda nordestino que impera e que nós convivemos com ele, no Brasil como um todo, e acho que o mundo ainda é um pouco machista, né? Mas nós aqui no Nordeste talvez sejamos um pouco mais, mas tivemos aqui o primeiro voto, né? Celina Guimarães foi a primeira mulher a votar em Mossoró. Tivemos aqui a primeira prefeita, Alzira Soriano, na cidade de Lages, vizinha à cidade em que eu nasci, Angicos, né? Então, ali, eu nasci em Angicos, rodeada ali por Mossoró e rodeada por Lages. Eu fico muito feliz de ter nascido ali nessa região, né? Na terra de Alta de Souza, na terra de Nízia Floresta, uma mulher que, na época, precisou mudar de nome, porque esse não é o nome de batismo de Nízia Floresta, né? Ela precisou mudar de nome para que ela pudesse ter os seus escritos. Nízia Floresta Augusta Brasileira. Nós também tivemos a Índia Clara Camarão, né? E tivemos, inclusive, a revolta das mulheres em Mossoró, que não aceitaram o alistamento compulsório dos homens para ir à guerra, dizia que iam colocar os adversários para mas, olha, doutora Rossana, você sabe também quem está conosco aqui? A rádio Asas da Esperança 98.7 de Mossoró, a Santa Rita FM 87.9 de Santa Cruz, a rádio Seridó FM 93.9 de Carnaúba dos Dantas, a Pontal FM 87.9 de Bahia Formosa. E você, telespectador, internauta, rádio ouvinte, você encontra no portal do Potiguar Notícia, gás de cozinha estará mais baixo 4,7% na ex-refinaria.
mas redução no preço deve ter pouco impacto na inflação. A partir desta terça-feira, o gás de cozinha estará 4,7% mais barato nas refinarias, de acordo com a Petrobras. O preço médio do botijão de 13 quilos com gás liquefeito de petróleo GLP passará de 54,94 para 52,34. Com o novo corte de preço, o quilo do gás passará a custar R$ 4,03, em vez de R$ 4,23. Uma redução de 20 centavos, de acordo com a nota da Petrobras. A nova redução do preço do gás de cozinha, no entanto, não deve ter efeito pequeno na inflação oficial. Medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, especialistas explicam para a dona de casa a redução não vai fazer muita diferença, porque o gás de cozinha já subiu 20% em 12 meses, acima da inflação. A queda é pequena, mas é boa, porque não se ouvia falar em redução no custo do produto. O gás continua sendo um item caro para o orçamento das famílias, mas apresenta alguma queda de preço. E no nosso podcast de hoje, dia 13 de setembro de 2022, nós estamos aqui numa conversa maravilhosa com a doutora Rossana Dali de Oliveira Fonseca, que é advogada natural de Angicos, formada em Direito pela UFRN. Doutora Rossana foi presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte no período 2013 a 2017 e vice-presidente do OAB-RN 2019 a 2021. Doutora Rossana, você fez uma recapitulação, né, dos ícones em defesa da mulher, né, do Rio Grande do Norte, mas eu gostaria um pouquinho também que você falasse um pouquinho aí sobre a Lei Maria da Penha e a importância dela para as mulheres e para a advocacia. Evandro, eu tenho a impressão que, para a mulher, a Lei Maria da Penha talvez tenha sido um dos maiores avanços dos últimos tempos que as mulheres tenham vivido. A violência contra a mulher é uma violência, às vezes, silenciosa. Às vezes ela é barulhenta. Às vezes você consegue ouvir o seu vizinho ou batendo, ou agredindo, ou gritando a sua mulher. Mas, às vezes, ela também é uma violência silenciosa. E é uma violência que, durante muitos anos, ela foi socialmente aceita. Né? Se você vê a história da própria Maria da Penha, é uma mulher que sofreu, e hoje anda numa cadeira de roda, que sofreu queimaduras, que sofreu todo tipo de violência física e, obviamente, que psicológica, né? Você chegar num ponto daquele é porque a sua violência psicológica ela já vem sendo muito grande. E ela não conseguia, naquela época, fazer com que o seu agressor fosse punido. E foi preciso que Maria da Penha recorresse às cortes internacionais para que o Brasil fosse obrigado a legislar sobre essa matéria, para que os agressores de mulheres pudessem ser punidos. Então, eu diria que é um dos grandes avanços. Esses dias eu assisti a uma série na Netflix, que é uma série coreana que trata da história de uma advogada também, e um dos episódios tratava de uma situação em que havia uma personagem que vinha sendo agredida pelo seu marido. E no âmbito da história, aquela agressão ela foi tratada como uma coisa de só menos importância. Né? Então, eu vi ali o quanto hoje no país a Lei Maria da Penha ela tem um papel importante e fundamental, né, para as mulheres que, historicamente, eu venho de uma família, por exemplo, machista, né, de uma história de uma bisavó, por exemplo, que tinha um marido absolutamente machista, quase que um déspota, digamos, né? Então, todos nós temos histórias na nossa família de mulheres que sofreram violência na sua família. Era uma coisa absolutamente normal, porque ele era o homem da casa, era o dono da casa, né? Era o patriarca, então ele tinha poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre as mulheres. E a lei de feminicídio? A lei do feminicídio, outro dia eu também estava numa reunião e uma colega, mas por que feminicídio? Por quê?
Por que feminicídio? Então, ainda existem pessoas que não entendem a importância, não é, de se estabelecer uma regra própria para esse crime, não é? E que, quando você coloca um homem e uma mulher juntos, apesar da igualdade que se coloca, o princípio da igualdade, ele diz que você deve tratar as pessoas igual, mas respeitando a sua desigualdade. Então, a força física de um homem, né, ela precisa ser considerada no momento em que um crime é cometido, né, e principalmente pela condição da mulher. Então, a mulher é morta ali somente por ser mulher, porque muitas vezes os homens acham que elas são propriedades do homem, não é? Então, eu penso que são avanços que nós estamos vivenciando, que são importantes para que a mulher ela possa viver com liberdade. Aí a gente volta para o início da nossa conversa, né, que é o exercício da liberdade. Eu acho que são temas que eles se encontram num determinado lugar. Muito bem, doutora Rosana Fonseca, né? Nós sabemos também quem está conosco, é a Rádio Princesa FM 87.9 de São Bento do Trairi, a Rádio Curimataú FM 103.5 de Nova Cruz, a Rádio Guaraíras FM 87.9 de Areis, a Voz Serriense FM 104.9 de Serrinha dos Pintos. Olha. Evandro, eu queria até voltar a essa questão do feminicídio. Apesar de todos esses avanços, viu, Evandro, nós ainda vivenciamos um ambiente de muita violência contra a mulher. Esses dias eu estava num grupo e um advogado do Seridó dizia que, olha, essa semana nós tivemos 2 feminicídios por aqui. Às vezes esses fatos eles são noticiados, às vezes não. Às vezes nós nem ficamos sabendo. Então, apesar de toda a legislação que ainda se volta, que já se volta para esses temas, nós ainda vivemos num ambiente de muita violência contra a mulher, né? Então, é preciso que, eu tenho a impressão que é preciso que esse tema ele seja recorrente, é preciso que ele saia dos muros das instituições como a OAB e ele vá às casas, às comunidades e que isso seja conversado, inclusive com os homens também. Eles precisam participar dessa discussão. Doutora Rosana Fonseca, foi vice-presidente da Ordem, né? Nós estamos colocando essa questão da mulher, do exercício da advocacia pela mulher brasileira, mas esse final de semana nós tivemos um fato, de certa forma, que eu considero inusitado. O secretário-geral da OAB, o senhor Francisco de Assis Cunha, praticou um ato lá de violência num show e imediatamente se licenciou do cargo da OAB por apenas 30 dias. Não sei se é o tempo suficiente para se garantir constitucionalmente contraditório, ou se garantir a ampla defesa, ou se são 30 dias para se esquecer o fato. Na sua condição de advogada e de ex-dirigente da OAB, qual é o seu posicionamento? Evandro, primeiro eu quero lhe dizer que eu sou advogada e, como advogada que sou, eu respeito os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório aos quais ele deve ser submetido, né? São direitos inerentes a todos os cidadãos e, por óbvio, ao colega também. Eu conheço Assis. Assis sempre foi um rapaz muito cordato, uma pessoa aparentemente tranquila, não é? Mas o que eu vejo, historicamente, se você observar os crimes de violência contra a mulher, ou todos os atos de violência praticados contra mulheres, normalmente são praticados por cidadãos de bem, por pessoas socialmente, às vezes até admiráveis. E por esse motivo é que, historicamente também, os atos de violência sempre foram relegados a segundo plano. E os depoimentos das mulheres nem sempre eram valorizados.
Eu, sinceramente, fiquei muito triste, primeiro, porque é uma menina de 19 anos, né, que sofreu uma violência, estudante de medicina. De medicina. Estudante de medicina. Júlia Porcino. Júlia Porcino. E como mulher, obviamente, eu não posso me esquivar do que eu sempre preguei. Nós precisamos dar voz às mulheres, respeitar o depoimento das mulheres, entender que uma mulher, uma família, uma menina de 19 anos, inclusive eu achei inicialmente que talvez ela nem fosse se expor tanto, né? A gente precisa entender que para que ela tenha se exposto da forma como se expôs, a família tenha se exposto da forma como se expôs, provavelmente, assim, o fato foi um fato realmente de violência. Há relatos de que, inclusive, o rapaz teria dito: olha, você não sabe com quem está falando. Isso não é postura de dirigente da OAB. Eu fiquei um pouco decepcionada, digamos, porque quando você assume uma responsabilidade como essa, você precisa ser exemplo, né? A própria instituição, hoje, ela tem uma súmula que delibera sobre isso, que determina que atos de violência contra a mulher não são tolerados dentro da instituição, a ponto de afastar o advogado. Então, é um assunto bem delicado, é um assunto muito delicado. Eu fiquei realmente, assim, estarrecida quando soube. Acho também que deve haver muita responsabilidade por parte, né, aquela história do tribunal da internet, que muitas vezes a gente expõe a pessoa e julga a pessoa antes mesmo dela ser submetida ao contraditório e ampla defesa. Eu tenho procurado ter muito cuidado com isso, mas eu acho que no meio de tudo isso é importante que a gente se solidarize com essa menina de 19 anos, né, pelo que ela passou. E pelo que ela enfrentou. Uma nota da mãe dela. Uma nota dela, uma nota da mãe. Inclusive, eu soube que a menina, no dia seguinte, ela chorou o dia inteiro, né, porque ficou muito chocada com a situação. Eu recebi telefonemas de pessoas da família da menina que me relataram que ela estava ainda um pouco chocada com tudo que aconteceu e que ela chorava muito, porque não estava habituada. Quem sofre uma violência não é para se habituar. Né? Não é para se habituar, sem dúvida. Inclusive, o texto dela diz isso, né? Eu fiquei um pouco surpresa, porque, como eu volto a dizer, né, o advogado acusado de ter cometido o ato de violência sempre foi uma pessoa extremamente cordata, educada, aparentemente, assim, muito responsável. Família mesmo, mas às vezes esses impulsos de violência, elas vêm exatamente das pessoas que são socialmente até admiráveis. Então, a gente precisa rebater esse tipo de fato para que não volte a se repetir. E esses 30 dias, é muito, é pouco, é o quê? As mulheres advogadas vão esses se posicionar 30 dias forma? São insuficientes. Na verdade, a gente sabe que são insuficientes para que os fatos sejam esclarecidos, né? Se fosse ele, eu me afastaria, porque eu ia tentar providenciar a minha defesa, e se realmente ele não for culpado, ele comprovar que ele não é culpado. Eu tentaria me concentrar na minha defesa, né? A família, por sua vez, e a menina de 19 anos, a menina ficou muito chocada com o que aconteceu, e a sociedade ficou muito chocada também. A sociedade está chocada, a gente não pode negar isso. Não, em absoluto. Isso não é postura de dirigente da OAB. Ou seja, esses 30 dias, parece até que é 30 dias para se esquecer o caso. E aí o movimento de mulheres do estado do Rio Grande do Norte já se posicionou que vai acompanhar isso. A BMCJ, eu integro, sou associada da BMCJ, a direção da BMCJ foi muito diligente, né, no momento em que o fato foi noticiado, editou uma nota, publicou uma nota sobre a situação. As mulheres, elas precisam estar muito atentas a isso. Mas o movimento mulheres também na OAB de mulheres. Evandro, eu não vi nenhum posicionamento da comissão de mulheres da OAB.
Inclusive, é um fato que me chamou muita atenção. Eu não vi nenhum movimento, eu não vi nenhum relato, eu não vi nenhum posicionamento público, nem da Comissão da Mulher, nem das dirigentes da seccional, o que me deixou pensativa sobre isso. Eu penso que, num momento como esse, é claro que é preciso que haja cautela, é claro que não é o caso de se sair condenando ninguém, até porque nós defendemos o contraditório e a ampla defesa, né? É inerente ao exercício da nossa profissão, mas é importante que as mulheres se posicionem pedindo a apuração do fato, que o fato seja esclarecido e para que as providências sejam adotadas de acordo com o levantamento das provas e dos fatos. A cautela e a ampla defesa e o contraditório, eles também não podem panar nem abrir uma cortina de fumaça para sucumbir qualquer tipo de, não é investigação, de se conhecer os fatos. Porque a OAB não pode conviver com a situação dessa. Como é que se fala nos avanços da mulher, da advocacia, da mulher quanto advogada, e na defesa das mulheres que enfrentam a lei situações da Lei Maria da Penha, do feminicídio, como nós vimos relatando, do apoderamento da mulher na sociedade dentro da instituição da liberdade, dos direitos individuais, ocorrer um fato tão grotesco como esse. Concordo absolutamente com você e vou mais longe, Evandro. Como nós estávamos conversando antes, esse tipo de fato, normalmente, o depoimento da mulher não é levado em consideração. E há uma cultura ainda de que a vítima normalmente deu causa àquilo. Mas o que foi que você fez para que isso tenha acontecido, né? Mas o que foi? Vocês estavam, né? Aí se diz, não, era um monte de jovens que estavam ali, aqueles jovens deram causa, deram motivo. Nada é motivo para uma reação de violência. Se você está num ambiente que existem jovens que estão ali muito animados, e aquilo está lhe incomodando, se afaste. Nada é motivo para que você reaja com violência, especialmente quando a violência é praticada por um homem contra uma mulher. Especialmente quando a violência é praticada por um adulto contra uma praticamente adolescente. Então, tudo isso é preciso ser observado. O depoimento da vítima, ele precisa ser ouvido com atenção. É importante que seja ouvido com atenção e que seja valorizado. Muito bem. Vamos, doutora Rossana Fonseca, quem está também conosco, a Rádio Goianinha Web, a Rádio Educativa Goianinha, a TV Rádio Goianinha Web, a Rádio Extremóis FM 87.9 e a Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. E nós temos mais notícias no portal do Potiguar Notícia. Bolsonaro não prestigia cerimônia de posse da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, não compareceu à cerimônia de posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, dia 12, ontem, é a primeira vez que o presidente da República falta a posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal desde 1993. O último presidente a não estar presente na solenidade que marca a chegada de um ministro a presidente do tribunal foi Itamar Franco, em 1983. Naquele ano, Itamar foi representado por seu ministro da Justiça, o senador Maurício Correia, que anos depois se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma falta que coloca, né, os poderes em xeque da Federação, da União Brasileira. Isso não é possível, isso não é postura republicana para um presidente da República. Estamos no nosso podcast conversando com a doutora Rossana Fonseca,
Ela foi presidente da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, de 2013 a 2017, vice-presidente da OAB-RN, 2019 a 2021. Já focalizamos aqui o episódio que ocorreu no sábado, no show de um artista na Arena das Dunas, onde o secretário-geral da OAB cometeu uma falta, cometeu um ato, né, contra uma mulher, contra uma jovem de 18 ou 19 anos, estudante de medicina. Tão bem colocado aqui por doutora Rossana, que é formada, né, pelo curso de Direito da UFRN. Vamos falar um pouquinho, doutora Rossana, sobre as prerrogativas da advocacia. Nesse momento, né, que às vezes a pluralidade, o exercício da cidadania é colocado em xeque, que houve inclusive tentativas, né, de diminuição do exercício da advocacia, principalmente para os advogados e advogadas criminalísticas. Eu gostaria de conhecer a sua posição, doutora. Evandro, eu sempre tive uma posição muito clara em relação a isso. Eu penso que o assunto das prerrogativas da advocacia talvez seja um dos assuntos mais importantes da OAB. É impossível um advogado exercer o seu direito de defesa sem que as suas prerrogativas sejam respeitadas. Aliás, eu costumo dizer que a prerrogativa, ela vai muito além do advogado. Ela é do cidadão. Porque quando o advogado fala em nome do cidadão, ele precisa daquela prerrogativa para que ele possa se colocar, para que ele possa expor, né? Então, o acesso do advogado aos autos, seja ele físico, seja ele virtual, o acesso do advogado ao juiz, o acesso do advogado ao promotor, o acesso do advogado ao presídio, que a gente sabe que é uma dificuldade imensa que se tem aqui, o acesso do advogado ao preso. E uma das coisas que eu observo é que eu acho que nesse aspecto, especificamente, esse assunto é um assunto que o presidente da instituição, ele precisa estar à frente desse assunto. E o que eu observo é que aqui na instituição, óbvio que é importante que você profissionalize a questão das prerrogativas, porque, afinal de contas, o presidente ele não pode estar 24 horas à disposição das prerrogativas, mas ele precisa estar à frente daqueles casos mais difíceis, daqueles casos mais delicados que envolvem questão prerrogativa. E eu não vejo, Evandro, nesses casos importantes, nas brigas, por exemplo, que os advogados criminalistas enfrentam, eu me refiro a brigas porque eu particularmente já presenciei, já estive, enquanto vice-presidente da OAB, em presídios, no presídio Ceará Mirim, por exemplo, e vejo a dificuldade dos advogados que ficam uma manhã inteira ali na frente, aguardando no sol quente para poder entrar num presídio, para ter acesso ao presídio, e às vezes o advogado não entra porque o diretor do presídio não está. Então, acho que são questões que o presidente da instituição ele precisa estar à frente ali para que ele próprio decida e resolva isso e converse, dialogue com as instituições para que as portas sejam abertas para a advocacia, não como um favor, mas como uma obediência à lei, como uma observância à lei. Né? Você veja que o Estatuto da Advocacia diz que o advogado ele tem acesso a toda e qualquer instituição, ele pode inclusive pular cancelas. E nós vemos hoje a dificuldade que é do advogado a ter acesso a conversar muitas vezes com o juiz, principalmente depois da virtualização. Criou-se o balcão virtual. Aí você liga lá, chama no balcão virtual, tem várias que você passa a manhã todinha chamando e ninguém, não tem um funcionário, um magistrado ou uma magistrada, ou quem quer que seja, que lhe atenda ali no balcão virtual. E aí você vai, manda um WhatsApp, aí às vezes a pessoa responde. Então, a comunicação, por vezes, ela fica muito difícil. E isso são assuntos e matérias que dificultam o exercício da profissão, dificultam o exercício da liberdade. Porque, no fim das contas, quando o advogado busca um direito, ele está ali exercendo a liberdade, inclusive, do cidadão, né? De ter acesso àquele direito. Você veja, por exemplo, a questão dos precatórios. O Tribunal de Justiça ficou quanto tempo sem pagar precatórios? E foi preciso demorar
não sei quantos anos para que a OAB aqui mandasse um ofício. Mas tem coisas que eu acho que a gente não resolve por ofício. A gente tem que ir lá bater na porta do CNJ e conversar com o CNJ e exigir, porque são direitos que a lei nos garante. Além disso, para concluir, alvarás, não é? Então, existe muitas vezes uma dificuldade imensa para que um advogado ele possa ter acesso e ter liberado um alvará desse, porque são matérias e assuntos que muitas vezes, algumas varas, elas não priorizam. E alvará é alimento, né? São honorários dos advogados, ele vive daquilo, é alimento. Então, olha, quero dizer ao internauta, ao rádio ouvinte e telespectador, que você encontra também a seguinte notícia no portal do Potiguar Notícia. Trailer do Live Action e A Pequena Sereia recebe ataques racistas e chuva de dislikes. Na última sexta-feira, o primeiro Tice Trailer do Live Action de A Pequena Sereia foi lançada na D23, evento da Disney para divulgação de novidades das suas novas produções. A prévia do longa que estreia em 23 de maio de 2020, que estreou em 23 de maio de 2023, mostrou pela primeira vez a atriz interpretando a protagonista Ariel. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi que o material promocional recebeu, após o lançamento, o vídeo já recebeu mais de 1 milhão de dislikes no YouTube, canal oficial da Disney na plataforma. O ataque considerado racista se deve à descaracterização feita para o longa, já que a personagem, que tem pele branca e os cabelos lisos na animação de 1989, está sendo interpretada por uma mulher negra e com cabelos trançados. Ai, que coisa triste, né? Que coisa. Tão triste. O ser humano, nós precisamos ainda desenvolver muitos valores de igualdade. Essa questão da igualdade é uma questão que precisa ser ainda muito trabalhada. E a internet, ela deu espaço para que as pessoas se coloquem, às vezes, né, coloquem para fora, assim, valores, às vezes, tão mesquinhos que a gente traz ainda da nossa cultura racista, da nossa cultura machista, né, dessa cultura ainda quase que medieval que a gente traz e está aí conosco até hoje. Certo, doutora Rossana, a nossa produção ali já está nos avisando nosso tempo, que está a cargo ali de Itapuã. Quero lhe fazer, então... Itapuã muito diligente ali, mostrando o nosso tempo. Isso, eu quero lhe fazer, então, uma última pergunta. O Supremo Tribunal Federal, né, vem sendo atacado, e o Tribunal Constitucional do país, né, fundamental nessa relação de pesos e contrapesos, né, da República. Como é que a senhora vê essa situação, doutora? Eu penso que hoje a situação do país é bem delicada. Nós vemos que e você noticiou agora, por exemplo, que o presidente da República não prestigiou a posse da ministra Rosa Weber. É muito importante essa lei da tripartição dos poderes, que a gente sabe que advém da Revolução Francesa, né? Mas que, de Montesquieu, que prevê que os poderes eles são autônomos, mas eles precisam conviver de maneira harmônica, né? E traz ali a lei a questão de pesos e contrapesos, que é para que um poder respeite o limite do outro, né? E ao final das contas cabe ao Poder Judiciário a decisão final sobre muitas coisas. Eu penso que nós estamos num momento delicado no sentido de que institucionalmente nós estamos vendo uma desarmonia muito grande. As pessoas passam, mas as instituições ficam, e as instituições elas precisam ser maiores do que determinadas questões, às vezes, que se tornam pessoais de dirigentes, ou até, muitas vezes, talvez dos próprios ministros, né, que alguns, às vezes, atribuem a uns, a outros. Ali nós sabemos que é por isso que há um colegiado, porque o entendimento é diferenciado.
Acho que existem questões que são, digamos, tem questões aí que a gente vê que elas estão ultrapassando, talvez, a institucionalidade e caindo, talvez, no campo da pessoalidade, mas é muito preocupante que hoje, é muito preocupante esse movimento de desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, é a nossa Corte de Justiça. Acho que existe imperfeição na forma e no modelo de ascensão ao Supremo Tribunal Federal, mas é a nossa Corte de Justiça e as decisões do Supremo Tribunal Federal precisam, obviamente, ser respeitadas, isso é inegável. Muito obrigado, doutora Rossana Fonseca, você nesse nosso podcast, nessa nossa conversa. Então, eu vou lhe passar a palavra para você se despedir da nossa audiência, do nosso público que nos vê de segunda a sexta-feira. Eu ocupo aqui a coordenação da bancada nas terças-feiras, mas de segunda a sexta o podcast sempre está vivo na transmissão do Potiguar Notícias e da sua rede de emissoras parceiras. Evandro, eu quero primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite, quero parabenizar você pela sua militância jornalística. Você sabe que antes de fazer direito, eu tinha um sonho de fazer jornalismo. Eu acho que o jornalismo é uma profissão belíssima, é uma profissão que leva conhecimento e informação às pessoas, e conhecimento é poder. A gente fala de poder no sentido de que você tem poder quando você tem capacidade de decidir. E, por vezes, para que você possa decidir, você precisa ter conhecimento. E o jornalismo leva isso. Leva a informação que vai dar ao cidadão e à cidadã o conhecimento. Então, eu quero parabenizar você por trazer temas aqui no seu podcast tão importantes, como, por exemplo, hoje nós tratamos do tema da liberdade, do tema da igualdade, do tema da inclusão, que são temas sociais importantíssimos para o desenvolvimento humano, né, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento das pessoas. Parabéns, obrigada mais uma vez, obrigada às pessoas que nos ouviram até agora em todo o estado. Fiquei muito feliz, honrosa e orgulhosa de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, doutora Rossana Fonseca, que abriu espaço na sua agenda e hoje veio aqui conversar conosco. E vocês fiquem com a coluna do professor Anderson Barros, que é nosso colunista e que vai ficar agora com a programação. Oi, tudo bem? A nova regra do teletrabalho da nova lei 14.442 de 22 deste ano foi publicada no final de agosto. Essa lei ela está definindo, em definitivo, aquela situação que a gente teve na pandemia, onde as pessoas foram mandadas para casa para trabalhar no regime home office. Naquela época, nós não tínhamos uma legislação adequada na CLT. Agora, com o advento dessa lei, ela permite que você possa trabalhar remotamente, home office, teletrabalho, de forma assegurada pela lei trabalhista. Com isso, você pode fazer um contrato por produção, por hora, por ato de trabalho. Isso vai ser definido na forma de contratação. É assegurado a todas e todos os trabalhadores que têm um filho até 4 anos de idade a prioridade do trabalho remoto. Assim também como aos estagiários. Os estagiários poderão fazer parte desse trabalho remoto. Lembrando que deverá ser respeitada o repouso de horário no caso do teletrabalho. Aqueles brasileiros que moram no exterior e trabalham sobre esse regime teletrabalho deverão se normatizar pelas leis trabalhistas brasileiras. Isso é importante porque agora nos dá uma garantia para que possamos fazer nossos novos contratos, renovar os contratos existentes dentro dessa nova realidade que é a Lei 14.442 de 22. Fica a dica, aqui na CERTA estamos à disposição de todos vocês para acertarmos juntos os parâmetros de seguimento. Até a próxima, um abraço.